oração, capítulo 6, parte 1, no círculo de oração. No nosso último encontro, na parte 2 do capítulo 5, nós terminamos ouvindo aquele senhor, né, que estava lá sem aceitação, com toda uma família brigando por herança, lembram? Olha, veja só como eu posso aceitar 20 anos que eu lutei na terra para receber a herança dos meus avós e agora, quando eu as recebo, eu desencarno. E os meus filhos estão lá brigando por elas. Eu não acho justo. Os meus filhos me enviam pensamentos o tempo todo, pensamentos turbulentos, mas também ele nunca educou os filhos para que tivessem pensamentos adversos desse, né? Então, termina com André, né, Hilário e Silas, né, vivenciando essa experiência, André Luiz se calando, ficando pensativo diante disso tudo, Hilário entendendo, né, o poder de uma prece, o poder de uma oração, e assim, né, cada um aí regressou, né, à mansão, saiu aí então lá daquele ponto de socorro que estava junto de Orzil, e aí eles então retornaram à mansão da paz, posto de socorro dentro do umbral, para que pudessem descansar e retomar então aos estudos, né, que é o que André Luiz tem feito aí junto de Hilário durante todo esse tempo. Então, o capítulo 6 vem falando do círculo da oração. Então, André Luiz fala o seguinte, que na terceira noite da permanência deles lá na Mansão da Paz, o Druso convidou-os para um círculo de oração. Então, veja bem, nós já sabemos o que é a oração. Oração nada mais é do que alimento para o nosso espírito, seja em qualquer dimensão que estejamos. Se nós estamos no corpo físico, ela também nos alimenta. Se nós fazemos oração para aqueles que já se foram, que já retornaram à sua origem, é alimento também para o espírito de cada um deles. E é através da prece, é através da oração, é através da conversação que nós estamos o quê? Mais próximos de Jesus e da espiritualidade amiga. Porque nós sabemos que nenhuma prece fica sem resposta. Talvez a resposta não seja aquela que a gente desejaria, mas a resposta, ela vai nos vir. Então, Druso está convidando a eles, olha, vai ter um círculo de oração. Aqui, na Mansão da Paz. Num ponto umbralino, existe uma luz chamada espiritualidade amiga, trabalhando em prol daqueles que ali se encontram. Então, Silas explicava, generoso, que dentro dessas orações, André Luiz e Hilário teriam grandes oportunidades de aprendizado. Né? Se eles ali estão buscando estudo, dentro do que vai acontecer agora, dentro dessas orações, eles vão poder também, dentro de um raciocínio, dentro da fé que cada um exercita, obter grandes aprendizados. O serviço da prece em conjunto, 2 vezes por semana, era realizado na Mansão da Paz, em local próprio, e no decurso das atividades que lhe eram afetas, materializavam-se habitualmente um ou outro dos orientadores de esferas mais altas que superintendiam a instituição. Então, olha aí, 2 vezes por semana, lá na Mansão da Paz, é tirado um tempinho para que essas orações possam ser feitas. E materializa ali, durante aquelas orações, vamos dizer assim, os governadores das esferas superiores. Para que vocês possam, então, ilustrar aí na mente de vocês, nós temos perfeitamente exemplo disso. Lembra lá de nosso lar? Quando eles estão lá na Câmara de Retificação, que eles vão anunciar a questão da guerra, né?
da Segunda Guerra Mundial, vocês lembram? O governador, lá da cúpula dele, começa uma fala, começa uma oração, começa a colocar cada um deles a par do que vai acontecer. E aí, em cada ponto, ele está o quê? Materializado, né? Ele está lá na governadoria, mas em vários pontos ao mesmo tempo. Isso é inerente de espíritos mais avançados, mais evoluídos, né, que conseguem estar em mais de um lugar, né, ao mesmo tempo. Então, isso também acontece na Mansão da Paz, né? Então, tem esse momento de oração, mas com a supervisão daqueles que já estão um pouco mais avançados, que já estão mais evoluído, né? Os orientadores. Nessas ocasiões, Druso e os assessores mais responsáveis recolhiam ordens e instruções variadas, atinentes aos numerosos processos de serviço em movimento. Questões eram respondidas, providências de trabalho eram com segurança indicadas, e de certo mesmo nós, adventícios no estabelecimento, poderíamos apresentar qualquer dúvida ou indagação para esclarecimento oportuno. Então, ali estava, né, Druso, que era o responsável, o diretor responsável ali pela Mansão da Paz, estavam junto dos assessores fazendo o quê? Anotando, mas também pegando aí, né, respostas, né, com esse orientador que veio para poder auxiliá-los. E André Luiz dizendo, regozijei-me. Hilário, algo preocupado, inquiriu se devíamos obedecer algum programa especial, informando o assistente que nos cabia apenas manter no santuário próximo o coração e a mente, escoimados de quaisquer ideias ou sentimentos dignos da reverência e da confiança que nos compete dedicar à providência divina e incompatíveis com a fraternidade que devemos sinceramente uns aos outros, né? Quando o Hilário pergunta se ele deve obedecer algum programa, se dentro daquele círculo de oração tem algo em especial, em específico que ele precisa fazer, né? O instrutor disse a ele: não, vocês têm apenas que ficar com a mente e o coração limpo. É isso que ele disse aqui, né? Vocês precisam estar em vibração de fraternidade, né? Ou seja, de contribuição, porque para vocês não desequilibrarem o ambiente. É apenas isso, né? Que é o que a gente também precisa fazer quando nós estamos em prece, em oração. A gente não chega para conversar com Deus e com Jesus, com a espiritualidade amiga, como? Com o nosso coração limpo. Nós chegamos ali com foco naquilo que nós precisamos conversar, precisamos desabafar, precisamos ensinar, né? Porque muitas das vezes a nossa conversação nem sempre será a nosso favor, mas será em favor do outro, a gente tentando interceder por eles junto a Jesus, né? E isso é o poder da oração. Então, não tem nenhuma cerimônia. O que precisamos ter é o nosso coração limpo, é a nossa mente limpa. Vali-me de alguns instantes rápidos e roguei a inspiração de Jesus para que a minha presença não fosse motivo de perturbação no ambiente amigo que se propunha acolher-nos. Então, André faz uma prece para que ele possa se manter em equilíbrio e não atrapalhar, né, o que viria ali dentro das orações. Logo após, seguindo o companheiro, Hilário e eu tivemos acesso a uma sala simples, em que Druso nos recebeu sorridente e bondoso. Vasta mesa, ladeada de poltronas modestas em que se acomodavam 10 pessoas simpáticas, 7 mulheres e 3 homens, apresentava cabeceira ampla, pondo em destaque a grande poltrona em que o diretor da casa se sentaria. Eles estavam numa sala, uma sala ampla, onde tinha ali 10 pessoas junto de Druso, né?
que é o diretor ali da Mansão da Paz. Então, tinha ali 7 mulheres e 3 homens. Do outro lado, à nossa frente, surgia larga tela translúcida, medindo aproximadamente 6 metros quadrados. Né? Então, eles estavam ali reunidos para essas orações, para poder captar, receber essas orações, e na frente deles tinham essa tela, né? Que é muito parecida com a televisão, é o que a gente pode mais aproximar com o que existe, não é que seja, né? Mas para nossa compreensão, né? Essa tela, o que nós temos é parecido com essa, com a nossa televisão. Fora do círculo de pessoas que, evidentemente, emprestariam cooperação mais ampla à tarefa em perspectiva, achavam-se 3 assistentes, 5 enfermeiros, 2 senhoras de aspecto humildes, Silas e nós. Dispunhamos ainda de tempo para a conversação edificante e discreta. Aproveitei o ensejo para indagar do prestimoso amigo quanto às funções dos 10 companheiros que se formalizavam em derredor do chefe da casa, como ali robustecerem o pensamento. Então, como tinha algum tempinho ainda, André Luiz estava querendo saber, né, qual que era a função daquelas 10 pessoas que estavam ali em volta do diretor, que pareciam que eles estavam ali de uma forma robusta, ajudando naquele ambiente. Só que André queria compreender melhor, né? Então Silas não se fez de rogado e logo ele esclareceu, né? São amigos nossos que aprimoraram condições mediúnicas favoráveis à realização dos serviços a se desdobrarem aqui. Colaboram com fluidos vitais e elementos radiantes, altamente sublimados, de que os nossos instrutores se servem com eficiência para se manifestarem. Então, todos ali estão numa corrente colaborativa, né? Então, todos estão ali sentados para um bem comum e cada um colabora de uma forma. E aqueles em que André Luiz estava perguntando, né? Eles são o quê? Eles colaboram com fluidos, com elementos, né? Com elementos radiantes e fluidos vitais para que possa acontecer aquela reunião ali em escuta das orações da maneira que deve ocorrer. Então, admirado, né? André fala que admirado meu colega considerou, que é o Hilário perguntando: podemos interpretá-los como sendo santos em atividade na mansão? Olha, se eles têm uma tarefa tão ampla como essa, de ajudar nessa corrente das orações que chegam, poderia considerá-los como sendo, então, santos em atividade? E Silas responde para ele: olha, de modo algum. São trabalhadores prestimosos, tanto quanto nós, padecem ainda a pressão de reminiscências perturbadoras do plano físico, carregando consigo as raízes dos débitos que adquiriram no passado para o justo resgate em porvir, talvez próximo, na reencarnação. Ainda assim, pela disciplina a que se afeiçoam no devotamento aos semelhantes, conquistam simpatias providenciais que funcionam à maneira de valores expressivos a lhes atenuar as dificuldades e provas por vindouras. Então, não são santos, são apenas o quê? Né? Não existe santo ali. São trabalhadores, são aqueles que se esforçam, né, para se melhorarem e, de alguma forma, ganham o quê? Conquistam simpatias providenciais que, com certeza, eles também vão ter que retornar, vão ter que reencarnar como nós, mas estão ali numa posição, por tudo que conseguiram, né, aprimorar, avançar, principalmente moralmente, eles estão numa posição que podem sim colaborar, mas não quer dizer que são santos, né? Da mesma coisa somos nós aqui. Quando nós já aprendemos a passar por determinadas vicissitudes, nós temos sabedoria para
ajudar aqueles que ainda está passando. Não quer dizer que nós somos santos, estamos em posição de santos, mas quer dizer que naquela seara nós temos um pouco mais de sabedoria, mas nós estamos necessitando de todas as outras, né? E aí nós vamos conquistando essa simpatia pelo nosso trabalho e podemos ter em nós atenuantes, né? Que faz com que as nossas penas que estão por vir, vamos dizer assim, né? As nossas expiações possam ser mansificadas. Isso é todos nós. Todos nós temos méritos e temos demérito, né? No nosso mérito, com certeza, traz para a gente atenuantes, ou seja, causas, pontos que faz com que aquilo de muito difícil que a gente tenha que passar se torne um pouco mais brando em virtude de um trabalho dispensado, em virtude de um merecimento lá atrás. Isto quer dizer a palavra reticenciosa de Hilário, no entanto, ficou no ar, de vez que o nosso amigo, aprendendo-lhe a inquirição, asseverou otimista. Sim, isso quer dizer que nas zonas infernais também dispomos de preciosas oportunidades de trabalho, não somente vencendo as aflições purgatoriais que estabelecem em nós mesmos, como também preparando novos caminhos para o céu interior que devemos edificar. Então, o céu ou o inferno está em nós. Nós já começamos daqui. Por isso que quando a gente desencarna, nós vamos continuar da mesma forma que nós paramos. E ele está dizendo aqui também no umbral, nós encontramos trabalhadores preciosos, pessoas, espíritos humanos preciosos que, de alguma forma, também já estiveram lá, né? Nessas zonas umbralinas, estiveram com a mente turbulenta e agora nos ajudam aqui, né? Então, cabe a cada um de nós saber o que a gente quer cultivar para que a gente possa estar numa zona, sair dessa zona e como se diz, aprimorar e seguir a nossa jornada. Mas ali naquele ponto existem trabalhadores, né? Que têm experiência e sabedoria para lidar com aquilo, com aquelas orações, para receber, para ajudar, para poder emanar fluido aos diretores, ajudar naquela corrente ali, que não deixa de ser uma corrente mediúnica. O ensinamento resumia imensas consolações para nós. A essa altura do entendimento, Hilário centralizou a atenção nas duas damas presentes, cuja apresentação exterior demonstrava singular diferença do meio a que nos ajustávamos pela extrema tristeza que lhes senhoreavam a fisionomia e perguntou respeitoso: Meu caro Silas, quem são essas irmãs nossas que francamente se distanciam do tom psíquico aqui reinante? Veja bem, ele olha para duas senhoras que se encontram ali. Só que ele vê que as senhoras estão num nível vibratório, num tom vibratório completamente diferente daqueles que ali se encontram. E ele percebe que essa vibração delas, elas carregam consigo uma vibração de extrema tristeza. E ele fica na dúvida, né? E pergunta a Silas, por que elas estão nesse tom diferente, né? E Silas informa, são irmãs que, por mérito em serviço, receberam o direito de partilhar a reunião de hoje, de modo a suplicarem auxílio na solução dos problemas que lhes tocam a alma de perto. Conheço-as pessoalmente, são mulheres desencarnadas que primam pela abnegação, atuando em socorro de espíritos familiares que sofrem nestas regiões as duras consequências dos delitos a que se entregaram imprevidentes. Então, são mulheres que já foram resgatadas, que já estão ali, né? Vamos supor, ainda tem um certo equilíbrio, né? Mas aqui elas estão atuando
no socorro de espíritos familiares que estão pelo umbral, né? E aí, não é de se estranhar que se algum de nós, algum dia, encontrar algum ente nosso, algum familiar nosso em zonas umbralinas, qual que é a sensação que nós vamos carregar, se não a sensação de tristeza, a sensação de angústia, né? É só a gente não quer nem imaginar. Imagina um ente seu perdido em zonas umbralinas, você fazendo de tudo para que ele saia dali, você está vendo o sofrimento, sofre conjuntamente, ainda que seja um sofrimento moral, né? Porque você não está passando na carne o que ele está passando, a dor é dele. Ainda que por enquanto ele não entenda isso como dor, mas a dor é dele. Mas você tem aquele sofrimento moral, né? Quando você tem um ente seu encarnado passando por uma situação difícil, ainda que a expiação seja dele, mas você tem dentro do seu coração o quê? Um sofrimento moral, que de uma certa forma está te atingindo, o sofrimento do outro, né? Então essas mulheres estão ali, essas duas mulheres estão ali nesse semblante de tristeza, porque elas estão trabalhando e trazendo rogativas, talvez nós vamos ver, né? De quem? De espíritos familiares. Elas estão ali trabalhando, buscando e tentando fazer com que eles recobrem a consciência, com que eles arrependam e queiram sair daquele estado vibracional que se encontra. Após lhes dirigir um olhar fraterno, ele disse: Madalena e Silvia desposaram na existência última dois irmãos consanguíneos que se odiaram terrivelmente desde a mocidade até a morte. E, em razão dessas desavenças, cometeram erros deliberados e clamorosos nos setores da política regional em que estiveram situados. Nutriram vastas sementeiras de egoísmo e discórdia, impedindo o progresso da coletividade que lhes cabia servir e alimentando a cisânia e a crueldade entre os companheiros que lhes abraçavam os pontos de vista. Muitos crimes foram postos em execução, incitados por eles ambos, que estimavam acalentar a discórdia incessante entre os consórcios de arregimentação partidária e, por essa razão, espiam nas linhas inferiores do sofrimento os delitos da lesa fraternidade que praticaram contra si próprios. Quando nós fazemos o mal ao outro, a nós mesmos fizestes. Quem disse isso não sou eu, nem André Luiz. Joana de Ângeles já muito bem pontuou isso. O que está acontecendo aqui com essas irmãs? Quando encarnadas, elas fizeram com que esses outros dois tivessem uma inimizade muito grande. Ali aconteceram crimes, ali um cresceu tendo muito ódio, muita raiva do outro. Então, nós já sabemos que aqueles aos quais nós derrubamos, nós vamos precisar lá na frente trabalhar no soerguimento. Porque se eu derrubei, eu preciso ajudar a levantar. Eu preciso ajudar a consertar, né? Isso faz parte de um dos três elementos que nós temos lá no Céu e Inferno, que é também obra base de Kardec. Céu e Inferno é uma doutrina de estudo, é um livro de estudo, uma doutrina, onde lá dentro desse livro tem um capítulo chamado Céu e Inferno, que nós temos estudos dele. Se não tiver aqui no nosso canal no Facebook, está lá no YouTube, né? Código Penal da Vida Futura. Toda vez que nós fazemos mal a alguém, surge então três elementos. Nós então vamos precisar de arrepender, reparar e expiar. E o que elas estão fazendo aqui é reparar. Primeiro, elas já se arrependeram.
de ter causado tanta discórdia entre esses dois, mas elas precisam trabalhar agora no reparo, no soerguimento. E olha, ainda não estão escapes da expiação, mas elas ainda estão nesse ponto de soerguer. Então vamos continuando a história. Pretendiam indagar em que consistiam as provações dos amigos infortunados, a que nos referíamos, mas a palavra de Druso se fez ouvida, concitando-lhes a necessária preparação. Então, André Luiz queria saber mais, né? Mas aí Druso já veio aí com uma outra conversação, com uma outra preparação que eles precisaram, então, silenciar. Certamente, ajuizando quanto às faltas involuntárias em que poderíamos incorrer, pediu para que nós outros, os que partilhávamos a prece ali pela primeira vez, guardássemos plena abstenção de pensamentos menos dignos, abolindo qualquer recordação desagradável, para que não se verificasse interferência na câmara cristalina, nome pela qual designou o grande espelho à nossa frente durante a manifestação do veneral mensageiro cuja visita aguardava. Limpem os seus corações e as suas mentes, para que vocês não atrapalhem, né? E para que eles pudessem ter o quê? Plena abstenção dos pensamentos mendigos e abolisse, né? Qualquer recordação desagradável, para que não atrapalhasse o que apareceria lá naquele espelho, que era naquela tela. Além deles terem que se manter equilibrados para não perturbar aquele ambiente de prece, eles também precisariam estar equilibrados e com a mente aberta para que aquilo que fosse se projetado lá, eles não atrapalhassem, né? Ou seja, para que tudo pudesse correr da melhor forma, né? Sem nenhuma interferência. Então, veja, né, gente? A gente vê que é tudo tão complexo e nem sempre todo mundo está apto para estar nesses lugares, né? Porque não tem equilíbrio necessário, porque vão atrapalhar os trabalhos, né? Então, André já se encontra num estado de equilíbrio em que ele tem controle sobre as suas emoções e, por isso, foi permitido ele estar ali, né? Isso demanda tempo, nós sabemos disso. Por isso que a gente está sempre pedindo que quando algum dos nossos entes desencarnam, a gente não tem que correr atrás de notícias. A gente sabe que notícia acalma, acalma. Mas o que tiver de acontecer e de chegar até você, vai chegar. Os nossos entes, no primeiro momento, precisam de oração. Porque alguns deles desencarnam e, quando abrem os olhos espirituais, estão em extrema inconstância. Estão num estado turbulento que eles sequer entenderam ainda o que está acontecendo com eles. Tem alguns que não sabem nem ainda que desencarnaram, né? Aqui nós estamos fazendo, aqui em casa, nós estamos fazendo um estudo paralelo do livro As Cinzas do Passado, onde tem uma história parecida. Um pai, numa encarnação, coloca fogo na casa e desencarna uma família inteira. Ainda teve um filho que foi para tentar ajudar, morre também, desencarna também, queimado. Quando esse pai desencarna, pela vibração que está nele, ele diretamente é projetado para o umbral. O tempo foi passando, os espíritos amigos tentando socorrer, tentando socorrer, tentando socorrer. Quando a espiritualidade conseguiu socorrer esse sujeito, já tinham se passado muitas e muitas décadas. Quando eles conseguiram adormecer e levá-lo para um posto de socorro, ele estava num estado turbulento tão grande que ele acordava, acordava muito agitado, sem ter aceitação, mas vivenciando aqueles momentos, né? Com aquelas telas mentais sendo revividas, ele precisava ser adormecido novamente.
E um dos trabalhadores conta que somente naquele estado de dormência, de acorda, mas precisa ser colocado para dormir novamente, porque a confusão mental é tão grande, ele já estava ali há mais de 100 anos. Olha o quanto esse senhor estava estagnado a partir de um ato, de um mal feito lá do passado. Por isso, a gente sempre nessas horas reporta a Emmanuel, que sempre diz: quanto tempo nós vamos gastar para consertar um ato, um mal feito nosso? Por isso, a gente precisa pensar bem, né? Porque às vezes vai demorar, nós vamos estagnar tanto que, em prol dos nossos outros entes que vão continuar na jornada evolutiva, eles vão estar lá na frente, ou pelo menos é a tendência, né? E a gente lá atrás. Aí, os reencontros da forma que nós queríamos já não vão ser mais possíveis, né? Porque todos nós, que é o nosso reencontro, nós queremos estar juntos, numa mesma escala vibracional, mas se os outros estiverem lá na frente, nós vamos poder reencontrá-los? Vamos. Mas esses reencontros será por minutos, será fragmentados. Lembra? Quem está numa zona, numa cidade inferior, ainda que positiva, não consegue permanecer nas regiões positivas. As vibrações que estão acima são tão sutis que, se eles irem e permanecerem as regiões superiores, eles não vão conseguir ficar lá. A sensação que eles vão ter é uma sensação de falta de ar muito grande, né? Então, o que vai ter que ser feito? Quem está mais sutil se materializa nessa cidade, vamos dizer assim, inferior em relação à outra, mas por ali também ela fica por pouco tempo. Ela não consegue ficar ali por muito tempo, pela vibração sutil também que a emite. Lembra da mãe de André Luiz? A mãe de André Luiz já se encontrava nas esferas superiores. André não pôde ir até ela se materializa para o reencontro de André, mas ela pôde ficar e permanecer com ele? Não, ela seguiu. Foram só alguns minutos. E ela disse a André: quando você precisar de mim, é só pensar, né? E ela desaparece ali, entre as flores, né? Então, quanto mais avançado, evoluído os nossos entes estiverem e a gente estiver mais para trás, menos tempo com ele nós vamos passar. Claro que nós também não vamos ficar apegados a isso. Nós queremos sim o reencontro, né? Mas nós o queremos também, ainda que for em pequenas escalas, né? Mas a gente terá acesso a eles. Mas pode ter certeza que eles vão estar caminhando muito à nossa frente e nós estamos aí parados, estagnados, às vezes por um ato mal pensado, né? Que a gente às vezes até sabia que era errado, mas continuou fazendo o que não devia ter sido feito, né? Então, é em busca do conhecimento moral que nós estamos tendo e saber que toda ação tem uma reação. Isso é a lei de causa e efeito. O que eu faço hoje, seja positivo ou negativo, está em mim. Se é negativo, eu preciso reparar. Se é positivo, eu terei atenuantes ao meu favor. Não tem aquele velho ditado? O bem que faço hoje é meu advogado pela eternidade. Mas o mal que eu também faço está em mim. E eu vou precisar arrepender, reparar e expiar, para que eu expurgue de mim aquele ato. Explicou que as forças associadas dos médiums presentes se caracterizavam por extremo poder plástico e que uma simples ideia nossa, incompatível com a dignidade do recinto, poderia materializar-se criando imagens impróprias, não obstante temporárias, na face do aparelho sob nossa vista.
Convidados finalmente pelo generoso diretor a externar qualquer dúvidas ou preocupação que nos assomassem à mente, perguntei se poderíamos apresentar uma ou outra indagação ao emissário prestes a chegar, ao que ele assentiu plenamente, reconhecendo-nos, porém, conservar em qualquer assunto a nobreza espiritual de que se consagra ao bem de todos, sem se deter em perquisições ociosas alusivas às estreitas inquietações da esfera particular. André quis saber, olha, quando esse diretor chegar, nós podemos inquiri-los, fazer perguntas? E o Druso disse, perfeitamente. Porém, se abstenha, não faça perguntas de cunho íntimo particular seu, mas faça perguntas, inquirições que possa tirar proveito de todos, né, que aqui estão, do geral, de todos que vão escutar, que vão falar, que vão... Então, não fiquem, não tenha um posicionamento egoísta de querer saber um posicionamento particular, mas que vá, sobretudo, contribuir com todos que aqui estão. Logo após, avisou que, através de dispositivos especiais, todos os recursos dos medianeiros presentes seriam concentrados na Câmara, que daquele minuto em diante estaria sensibilizada para os mistérios da hora em curso. Brando silêncio passou a reinar sobre nós. Em atitude respeitosa e expectante, o diretor da instituição ergueu-se e orou comovidamente. Mestre divino, digna-te abençoar-nos a reunião nesta casa de paz e serviço. Por tua bondade, em nome do infinito amor de nosso Pai Celeste, recebemos a sublime dádiva do trabalho regenerador. Somos, porém, nestas regiões atormentadas, vastas falanges de espíritos extraviados no sofrimento expiatório, depois dos crimes impensados, em que chafurdamos a nossa consciência. Apesar de prisioneiros agrilhoados às penas que geramos para nós mesmos, saudamos-te a glória divina, tocados de reconforto. Concede-nos, Senhor, a assistência de teus abnegados e sublimes embaixadores, a fim de que não desfaleçamos nos bons propósitos. Sabemos que sem o calor de tuas mãos compassivas, nos fenece a esperança, à maneira de planta frágil, sem a bênção do sol. Mestre, somos também tutelados teus, embora permaneçamos no caráter de clamorosas defecções, suportando as lamentáveis consequências de nossos crimes. Destes lugares tenebrosos, partem angustiosos gemidos em busca de tua piedade incomensurável. Somos nós, os calcetas da penitência, que muitas vezes soluçamos desarvorados, suspirando pelo retorno à paz. Somos nós, os homicidas, os traidores, os ingratos e perversos transfugas das leis, que recorremos à tua intercessão para que as nossas consciências, em purgação dolorosa, se depurem e reergam ao teu encontro. Compadece-te de nós, que merecemos as dores que nos retalham os corações. Ajuda-nos para que a aflição nos seja remédio salutar e socorre os nossos irmãos que nas trevas desses sítios se entregam à irresponsabilidade e à indisciplina, dificultando sua própria regeneração, por multiplicarem as lavas de desespero que vertem, arrasadores de suas almas. Então, é uma oração que Druso faz, né? Direcionada aí a Deus, direcionada aos diretores superiores, para que ajudem, para que derrame naquele lugar a bênção que cada um necessita. E ele fala, né? Todos ali, assim como nós mesmos, estamos cheios de crimes, ou então, para quem desejar,
estamos cheios de pecado, estamos cheios de coisas que nós precisamos depurar, que nós precisamos consertar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que muitos que ali estão, pela turbulência de pensamento e atitudes e ações, eles mesmos fazem com que o socorro seja dificultado. Então, de uma certa forma, ele está rogando para que Deus e Jesus derrame sobre cada um deles bênçãos para que possam ter discernimento, para saírem daquela vibração em que se encontram. Então, vejam bem, até no umbral existe ali a oração, existe a prece, existe o pedido. Por quê? Porque é a forma de comunicação direta com aqueles que estão à nossa frente e que podem, com a permissão de Deus e de Jesus, tentar nos auxiliar. Mas para que esse auxílio possa nos chegar, nós precisamos também estarmos com o nosso coração aberto, estarmos em posição de humildade sem ser subserviente. Mas nós precisamos entender que nós precisamos também nos melhorar muito. E que nós não somos, muitas das vezes, diferentes daqueles que estão lá no umbral. A única diferença é que nós talvez já estamos em ponto, em um discernimento maior do que aqueles que ali se encontram. Mas todos nós estamos cheios de ações e reações negativas que precisam ser, então, sanadas. Nesse ponto da rogativa, Druso fez longa pausa para enxugar as lágrimas que se lhe transbordavam dos olhos. A inflexão de suas palavras repletas de dor, como se ele próprio fosse ali um espírito recluso em padecimento amargo, aprisionava-me vivamente. Não conseguia desviar dele a intenção. Incoercível emotividade constrangia-me o peito e o pranto jorrou irresistível. Drúzio, ao mesmo tempo que ele orava, Drúzio estava ali chorando, como se estivesse na posição desses nossos irmãos perdidos em zonas umbralinas. E André se comoveu tanto que André, para ele, tornou-se inevitável também, para que as lágrimas, para que o pranto, então, né, como ele mesmo diz aqui, jorrasse. Confiastes no Senhor, prosseguiu ele, a tarefa de examinar os problemas dos irmãos desventurados que nos batem à porta. Somos assim compelidos a sondar-lhes o infortúnio para, de algum modo, encaminhá-los ao reajuste. Não permitas, ó eterno benfeitor, que nosso coração se enrijeça ainda mais diante da suprema perversidade. Não desconhecemos que as moléstias da alma são mais aflitivas e mais graves que as doenças da carne. Enche-nos desse modo de infatigável compaixão, para que sejamos fiéis instrumentos do seu amor. Então, veja bem, eles estão ali rogando por eles também, pelo trabalho que eles ali dispensam, para que os corações não sejam enrijecidos quando eles tiverem acesso aos fatos, aos acontecimentos, mas que eles possam ter misericórdia. Se até Drúzio, que a gente sabe que não é santo, mas que está numa posição de governador da Mansão da Paz, está recorrendo à prece, está recorrendo à oração, está buscando ali a força para continuar o trabalho. Imagine nós, que estamos aqui na carne, que ainda necessitamos de muito aprendizado, o quanto nós precisamos da oração. Porque é ela que vai nos equilibrar, é ela que vai nos nortear, é ela que vai nos mostrar o caminho aonde às vezes os nossos olhos estão vendados para aquela oportunidade, possibilidade. Né?
Então, é através da comunhão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, é que a gente consegue o discernimento para um caminho que às vezes nós estamos percorrendo e que é doído. Permite que teus... Aqui mesmo. Permita que teus prepostos nos amparem as decisões nos compromissos por assumir. Não nos relegues à fraqueza que nos é peculiar. Dá-nos, Cristo de Deus, a tua inspiração de amor e luz. Nesse instante, ainda mesmo que o tom de voz não anunciasse o fim da oração, o generoso amigo não conseguiria continuar, porque a emoção lhe estrangulava a prece na garganta. Todos chorávamos, contagiados por suas lágrimas abundantes. Quem era Druso, afinal, para entregar-se daquele modo à oração, como se ele próprio fosse entre nós o maior dos torturados? Então, André nos deixa também aqui uma lição. Aquele que, quando André chegou e o viu numa posição muito importante de dirigente de um posto de socorro, que é a Mansão da Paz dentro do umbral, André via-lhe agora de um jeito frágil, olhando para os irmãos com misericórdia, deixando as lágrimas cair pela tristeza que ele sabia que se passava do lado de fora e que muitos necessitavam do apoio e da ajuda, mas o desajuste era tão grande que às vezes até o trabalho incessante não estava adiantando, mas carecia paciência. O trabalho precisava continuar. E assim somos nós. Quantos de nós nos vemos diante de determinada situação que parece que não vai findar, que parece que não vai acabar, que está pesado demais? Mas ainda assim, nesse momento, a gente recorre às preces, a gente recorre ao alto, porque nós sabemos que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga não abandona nenhum de nós. Nós sabemos que a vida continua e nós sabemos que nós também temos aqueles que nos querem bem. Então, nós precisamos estar em oração e em prece. Aqui, Druso ora pelos outros e ora por ele. Quando ele fala, não me deixe desfalecer, não me deixe perder, né, a paciência de estar aqui. Não deixe com que o meu coração enrijeça, ou seja, o meu coração endureça. Porque, a princípio, a gente olha por todos aqueles que se encontram no umbral, e aqui ele descreveu alguns, né? Assassinos, ladrões, perversos. E a gente tem uma tendência, dentro da justiça natural que todos nós carregamos, de no primeiro momento dizer assim, não, isso é bem feito. Ele merece estar lá. Mas Druso está aqui fazendo o que o Evangelho nos ensina, porque o Evangelho nos ensina a sermos indulgentes. O Evangelho nos ensina a sermos misericordiosos. O Evangelho nos ensina a trilhar e a saber sobre os nossos caminhos, as nossas sensações e os nossos discernimentos, porque o ato do outro é do outro. A ação que o outro comete, a reação também virá sobre ele. Mas o que eu penso sobre o mesmo diz sobre mim. Se eu tenho para com o outro misericórdia e indulgência, a misericórdia e a indulgência está em mim. É um ponto de atenuante para comigo mesmo. Porque se eu ajudo hoje, pode ter certeza que lá na frente o ajudado serei eu. Mas da mesma forma que eu chuto ou que eu desejo o mal hoje, lá na frente eu vou me ver diante desses mesmos atos cometidos no passado. Porque ainda que eu arrependa, ainda que eu repare,
pode ter certeza, principalmente através da reencarnação, vai me chegar um fator educativo da expiação. Nós vamos parar o nosso estudo por aqui e nós vamos continuar com o poder da oração semana que vem. Alguma dúvida, gente?